Olá, hoje nós vamos fazer uma breve leitura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou utilizando esse livro, que ele é bem interessante, ele tem uma forma, né, de colocar, de explicar um pouco mais nova, né? É uma edição nova, né? Até fala aqui, né, que ela é moderna e de fácil leitura. Então é bem interessante essa edição do Evangelho. Então eu vou pegar aqui uma passagem para a gente ler para hoje, tá bom? Espero que essa mensagem possa tocar aí o seu coração, te levar à reflexão, né? Que nós possamos colocar principalmente em prática, né, no nosso dia a dia, essas palavras do nosso Mestre Jesus, que veio há tanto tempo nos ensinar e que até hoje, né, a gente ainda precisa aprender. Então, vamos lá, eu vou abrir aqui numa página. Olha que interessante essa mensagem. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. A fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus e deve estar sempre atenta para que essas virtudes se desenvolvam. A esperança e a caridade são as consequências da fé. Essas três virtudes formam um trio inseparável. Não é a fé que dá a esperança de se ver cumprir as promessas do Senhor? Pois se não há fé, que esperança ter? Não é a fé que dá o amor? E se não há fé, que amor se pode ter? E que amor será esse? A fé é a divina inspiração de Deus que desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para a prática do bem, tornando-se a base de sua renovação. Porém, é necessário que essa base seja forte e durável, pois se alguma dúvida abalar esse alicerce, o que será do edifício construído sobre ele? Construam esse edifício sobre fundações sólidas e que a fé de vocês seja mais forte que a zombaria dos incrédulos, pois a fé que não encara a zombaria dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é atraente, contagiante e envolve até mesmo aqueles que não a possuem, como também aqueles que não fazem questão de possuí-la. A fé sincera encontra as palavras certas para tocar a alma, enquanto que a fé aparente, apesar de usar palavras harmoniosas, deixa aqueles que as escutam frios e indiferentes. Preguem através do exemplo para transmitir aos homens a fé que possuem. Preguem pelo exemplo das boas obras para que eles vejam o mérito da fé. Preguem através da esperança inabalável, para que os homens percebam a confiança que fortifica e ainda estimula a enfrentar as contrariedades da vida. Tenham, portanto, a verdadeira fé, na plenitude da sua beleza, da sua bondade, da sua pureza e da sua racionalidade. Não aceitem a fé sem comprovação, pois ela é filha cega da ignorância. Amem a Deus, mas saibam por que o amam. Acreditem em suas promessas, mas saibam por que acreditam nelas. Sigam os nossos conselhos, mas sejam conscientes do objetivo que apontamos e dos meios que indicamos para atingi-los. Acreditem e esperem, sem nunca fraquejar, pois os milagres são produzidos pela fé. Muito interessante, né? Esse aqui é uma passagem que faz parte do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que fala sobre a fé, né? A fé que transporta montanhas. E como é interessante a gente pensar, né? O quanto que a gente precisa no nosso dia a dia trabalhar essa fé. O quanto que a gente precisa estar em constante comunhão, né? Com a espiritualidade de luz, com Deus, com Jesus, né? E assim, para que a gente tenha essa fé, e o Espiritismo ele fala muito sobre isso, a gente precisa compreender, né? Buscar a compreensão das coisas, né? Não ter simplesmente uma fé cega. Então, dentro do Espiritismo, a gente costuma falar, né? A gente precisa fazer os questionamentos,
buscar entender, buscar compreender, e a gente consegue compreender as coisas através dos estudos. Então, toda leitura, né, toda obra que foi deixada, né, tanto por Kardec, depois, posteriormente, né, por Chico Xavier, enfim, a gente tem tanta informação, né, e o Evangelho segundo o Espiritismo, né, esse livro, ele é maravilhoso, né, porque aqui a gente consegue encontrar muitas respostas, né, muitas respostas, porque às vezes a gente olha para todo o sofrimento, né, que tá ocorrendo no mundo, a gente olha para as coisas que estão acontecendo e às vezes a gente se pergunta, né, nossa, mas por que que isso é permitido, né? E tem pessoas que falam assim, né, onde está Deus, né? Se Deus realmente existe, por que que tem tanta injustiça? Por que que tem tanta gente inocente morrendo? Enfim, né, e todas essas coisas, né, que a gente olha e assim, né, com tristeza a gente vê os acontecimentos, mas a doutrina espírita, ela vem nos explicar que todo efeito tem uma causa, né, ela vem nos explicar que nada que acontece por acaso, e ela vem nos explicar principalmente, né, da imortalidade da alma, dos renascimentos, né, da reencarnação. Então, assim, se a gente parar para pensar, né, que somos espíritos, que já estamos há algum tempo nesse processo de evolução, né, e existem espíritos sendo criados o tempo todo, porque Deus não para de criar. Então, assim, todo mundo tem ali o seu caminho, né? Então, desde a nossa infância espiritual, desde quando fomos criados, a gente vai seguindo um caminho. E existem pessoas que estão no degrau, né, mais baixo, outras que estão mais no meio, outras que estão mais acima, e por aí vai, porque a evolução, ela é contínua, né? Ela é infinita, né? E nosso objetivo, né, enquanto espíritos, é buscar realmente a perfeição, né? Nos tornarmos cada vez mais parecidos ali com Jesus, né? Que é nosso guia, nosso mestre. Então, a gente refletir, né, que nós estamos aqui numa passagem, né, e para que nós tenhamos a fé, a gente precisa de fato compreender, né, como que as coisas elas se dão. Então, como ter fé, né? Como ter fé mesmo diante dos desafios da vida, mesmo diante das dificuldades. E é aí que entra a nossa compreensão de que essa não é a nossa primeira vida, né, enquanto espíritos aqui encarnados, de que nós já tivemos muitos erros, muitos acertos, inúmeras existências, e que tudo que está acontecendo hoje com a gente existe uma razão de ser. E a gente precisa, claro, sempre trabalhar para que a gente possa melhorar e reduzir, né, a nossa carga de sofrimento, com toda certeza que isso, né, a gente precisa fazer, sempre manter a ação, né, o pensamento, continuar trabalhando, continuar estudando para que a gente possa melhorar e sair, né, de uma condição de sofrimento, se essa é a condição que você se encontra, né, e buscar, né, uma compreensão de que se não há, né, nessa vida as causas, né, que te levaram a essa situação onde você se encontra hoje, essa explicação ela pode estar em vidas passadas, mas não só isso, né? Muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida para que a gente possa nos desenvolver, né? Para que a gente possa desenvolver tanto a nossa parte intelectual quanto a nossa parte moral. Então, se a gente não passar pelas experiências, como que a gente vai dizer que a gente melhorou? Como que a gente vai dizer que a gente se desapegou? Como que a gente vai dizer que a gente evoluiu? Então, existem experiências. A gente faz um julgamento de que aquilo é bom ou aquilo é mal porque a gente quer buscar, né, só o prazer, a gente quer fugir da dor, porque isso é uma coisa natural do ser humano, do cérebro humano, né, aqui. Então, é isso que se busca, né? Porém, a gente precisa compreender que todas as experiências, elas são válidas, né? Todas as experiências, elas têm como finalidade que a gente evolua. Então, quando a gente se deparar, né, com essas situações, não reclamar, né? Não pensar que, né, cadê Deus? Por que eu não estou sendo ajudado? Você está sendo ajudado o tempo todo, né? Você precisa
sempre manter o seu pensamento ali em Jesus, né? Pedir, né, para que os amigos espirituais possam estar te auxiliando, né, no caminho da luz aí, para que você possa sempre fazer as melhores escolhas, né, e manter essa fé em Deus, que Deus é amor, Deus quer o melhor para todos os seus filhos. Então, não existe nada que ocorra na sua vida sem que haja a necessidade, né, por pura e simplesmente que você fique sofrendo. Isso que está acontecendo de sofrimento com você hoje é algo que vai te levar para um novo patamar de consciência. Esse é o trabalho. Às vezes é difícil, né, mas a gente precisa perseverar e manter a fé, tá bom? Então essa era a mensagem que possa ter tocado aí no seu coração, que você possa refletir, tá? Fique com Deus e continue aí essa busca, né? Essa busca interna e mantenha a fé.